bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa parte do nosso corpo que, assim, é super central, mas que quase nunca paramos para pensar nela, o osso pubis, o pubis. Nós recebemos um material de anatomia fantástico, muito detalhado, e a nossa missão aqui é, sabe, ir além dos nomes. É entender o design, a função e até umas surpresas que esse osso guarda. Então, para começar do começo mesmo, onde exatamente fica o pubis? Porque, convenhamos, a bacia é uma estrutura bem complexa, né? É uma ótima pergunta para a gente começar. O pubis é, basicamente, a parte da frente e de baixo do osso do quadril. Se você imaginar aquele osso grande, meio alado, de cada lado, ele, na verdade, é a fusão de 3 ossos, né? O ilho, que fica em cima, o isquio, atrás e embaixo, que é o osso onde a gente senta, Certo. e o pubis bem ali na frente. Ele forma a parede frontal da nossa bacia e um pedaço daquela cavidade onde a perna encaixa, o acetábulo. Entendi. A analogia do material, tipo uma cruz, ajuda bastante a visualizar. Ilho em cima e isquio atrás e o pubis na frente e embaixo. Mas uma coisa me deixou curiosa. A gente tem um osso do quadril de cada lado, né? O esquerdo e o direito. Como é que eles se juntam ali na frente? São soldados? Então, aí é que está uma das coisas mais geniais do nosso corpo. Eles não são soldados. Não! Não. Se fossem, nossa pelve seria um anel de osso totalmente rígido, e isso seria um problema. Na verdade, os 2 ossos púbicos se encontram e se conectam por uma articulação bem especial. Uma articulação, peraí. Então tem movimento ali. Tem. Nossa, eu sempre imaginei a bacia como uma coisa só, imóvel, sabe? Tipo uma fundação de prédio. Pois é, mas existe um pequeno grau de movimento, e ele é fundamental. O nome dessa conexão é sínfise púbica. É uma articulação cartilaginosa. Tem um disco de fibrocartilagem ali no meio funcionando como um pequeno amortecedor entre os 2 ossos. Ah, que interessante. E esse disco permite uma separação e uma rotação bem leves. No dia a dia, é um movimento mínimo, mas que já ajuda a absorver o impacto de quando a gente anda, quando a gente corre. E eu imagino que essa flexibilidade seja ainda mais importante em outras situações, certo? Exponencialmente mais importante. Na gravidez, por exemplo, o corpo libera hormônios como a relaxina, que deixam essa e outras articulações da pelve muito mais flexíveis. Ah, claro. É essa folga extra que permite que a bacia se alargue o suficiente para o bebê passar durante o parto. Sem a sínfise pública, isso seria impossível. Uau! Mas essa mesma flexibilidade também pode dar problema, né? Atletas que fazem muito movimento de chute, de torção, podem sobrecarregar a área e ter uma inflamação bem dolorida, a ostite pública. Nossa, isso muda tudo. Não é só um ponto de encontro, é tipo uma junta de expansão dinâmica. Agora, falando da estrutura do osso mesmo, o material fala que ele tem ramos, um superior e um inferior. O que seriam esses ramos? Pensa neles como braços que saem do corpo principal do pubis. O ramo superior, ele sobe e vai para trás, em direção ao ilho. Já o ramo inferior, ele desce e também vai para trás para se encontrar com o isquio. Juntos, eles formam uma espécie de arco, um formato de C. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eles formam um C e se encontram com o isquio que está lá atrás, quer dizer que isso cria um buraco no meio do osso do quadril. Exatamente. Mas por quê? Por que a natureza deixaria um buracão numa estrutura que precisa ser tão forte? Não seria melhor se fosse tudo osso maciço? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é um design incrível. Esse buraco é o forame obturador. E ele existe por algumas razões geniais. Primeiro, peso. Encher tudo aquilo de osso e adicionar um peso desnecessário para o esqueleto. Faz sentido. E segundo, e mais importante, aquele espaço não fica vazio. Ele é coberto por uma membrana fibrosa muito forte, a membrana obturadora. E qual é a vantagem dessa membrana? A vantagem é que ela serve como uma tela de pintura gigante para vários músculos da coxa se prenderem. Ela dá uma área de superfície enorme para fixação muscular, sem o peso do osso. Nossa, que solução elegante. É como esticar uma lona numa moldura, sabe?
Você cria uma superfície funcional e leve. E ainda deixa uns canaizinhos para passar nervos e vasos sanguíneos para a perna. Uau! Então o buraco é uma característica de design, não uma fraqueza. Ok, vamos para os detalhes. O material menciona os marcos ósseos, cristas, tubérculos. Parecem só umas irregularidades, mas imagino que cada uma tem uma função. Quais são as principais no pubis? Sim, na anatomia nada é por acaso. No pubis tem 3 marcos que são cruciais. O primeiro é a crista púbica. É uma borda mais grossa, bem na parte de cima e da frente do osso. Ela é um ponto de ancoragem super forte para os músculos do abdômen, como o reto abdominal. Ah, os músculos do tanquinho, então é ali que eles se prendem. Faz todo sentido. E os outros 2? Isso. Na ponta lateral dessa crista tem uma pequena protuberância, o tubérculo púbico. Você até consegue sentir se apertar fundo na virilha. Certo. Pode parecer um detalhe mínimo, mas para um cirurgião, isso é como um farol. É o ponto de referência-chave para achar a entrada do canal inguinal, o que é vital em cirurgias de hérnia, por exemplo. Que incrível! Um relevo no osso que funciona como um GPS para cirurgia. E o terceiro? O nome é mais complexo. Pecten do pubis. O pecten do pubis, ou linha pectínea, é uma borda afiada que continua a partir do tubérculo e vai para trás, na margem do ramo superior. O fascinante do pecten é que ele faz parte de uma linha maior, a linha terminal, que contorna toda a abertura interna da bacia. Essa linha define a borda da pelve verdadeira. E qual é a importância disso? Para um obstetra, as dimensões dessa abertura, que o pecten ajuda a delimitar, são uma informação crítica para saber se um parto vaginal é viável ou não. Ou seja, não são só nomes para decorar, são pontos funcionais. A crista para os músculos, o tubérculo para os cirurgiões e o pecten para os obstetras. Resumo perfeito. E entender a relação tridimensional entre esses pontos é um desafio enorme para qualquer estudante da área da saúde. Não é algo que se aprende só lendo um texto. Esse é um ponto excelente. Uma coisa é a gente descrever, outra é conseguir visualizar isso em 3 dimensões, testar o conhecimento. E para quem está estudando isso a sério, ter a ferramenta certa faz toda a diferença. O que nos leva ao nosso patrocinador. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o jeito de transformar essa teoria complexa em conhecimento prático. E por falar em visualização, o material trouxe um ponto que para mim foi a maior revelação. Uma coisa que vira de cabeça para baixo a imagem que a gente tem da pelve. Assim, a orientação anatômica. Esse é um daqueles fatos que, depois que você aprende, você nunca mais desvê. A maioria das pessoas, e até muitos desenhos por aí, mostram a pelve retinha, na vertical com a abertura para cima. Mas isso está completamente errado. Como assim errado? Qual é a posição correta, então? Na posição anatômica de pé, a pelve é muito inclinada para frente. Muito. Muito! A inclinação é tanta que a pontinha do osso do quadril que a gente sente na frente do corpo, a espinha ilíaca antero-superior, fica no mesmo plano vertical que a sínfise pública, lá embaixo. O osso todo está tombado para frente. Peraí, deixa eu processar isso. Você está dizendo que a bacia está inclinada como se fosse derramar o conteúdo dela pela frente? Exatamente. Isso é totalmente contraintuitivo. E quais são as implicações disso? São enormes. Primeiro, a parte de dentro do osso púbico, que a gente imaginava estar virada para trás, na verdade está mais virada para cima. Ela funciona como um suporte, uma plataforma para os órgãos pélvicos. Ah, para bexiga e tudo mais. Isso. E segundo, a abertura de cima da pelve não é horizontal, ela é quase vertical, virada para frente e para cima. Isso afeta tudo, da nossa postura até o jeito como as forças do impacto são distribuídas quando a gente anda. Isso realmente muda tudo. E me faz pensar no que mais a gente perde olhando só para o osso isolado, né? O material também fala de como os ligamentos completam esse quadro. Exato. Olhar só o esqueleto é como ver a estrutura de aço de um prédio sem as paredes. O osso do quadril, por exemplo, tem 2 mordidas grandes atrás, as incisuras isquiáticas maior e menor. No esqueleto, são só vãos. Mas no corpo vivo? Cruzam essa região, ligando o sacro ao osso do quadril.
E ao fazerem isso, eles fecham essas incisuras e as transformam em túneis. Eles criam os forames isquiáticos maior e menor, certo? Precisamente. E esses túneis se tornam as principais rotas de saída da pelve para a região dos glúteos e de trás da coxa. E por que esses túneis são tão importantes? Porque é por ali que passam estruturas vitais. O nervo mais longo e grosso do corpo, o nervo ciático, sai da pelve e vai para a perna, passando exatamente pelo forame isquiático maior. Nossa! É um exemplo perfeito de como os tecidos moles, os ligamentos, trabalham junto com os ossos para criar a arquitetura do corpo. Usando o púbis na frente e embaixo da bacia. A primeira surpresa foi descobrir que a sínfise púbica é uma articulação flexível essencial para absorver impacto e para o parto. Depois, a gente viu que o forame obturador, aquele buraco, é, na verdade, um design inteligente. E que os marcos ósseos, como o tubérculo e o pecten, são pontos de referência vitais para a medicina. E, talvez a maior reviravolta de todas, foi entender a real inclinação da pelve para frente, que muda completamente como a gente visualiza a nossa própria estrutura. E se a gente conectar tudo isso num quadro maior, fica claro que entender o pubis é muito mais do que decorar nomes. É a chave para entender a biomecânica de todo o nosso tronco inferior. A forma como esses ângulos e cristas se organizam dita como as forças passam das pernas para a coluna, influenciando nossa postura, nosso jeito de andar. Cada detalhe tem uma razão de ser. O que nos leva a uma questão bem interessante para a gente pensar depois. Hoje nós focamos na estrutura geral, mas sabemos que a pelve masculina e a feminina têm diferenças bem notáveis. E isso me faz pensar, como exatamente esses marcos que a gente discutiu hoje no pubis, o ângulo da sínfise, a forma do forame, se modificam em cada um para acomodar funções biológicas tão diferentes. Fica aí a reflexão.